Bom dia, pessoal. A ideia da aula de hoje é apresentar para vocês a resolução dos exercícios que eu propus na aula anterior, então sobre fluidos, circulação e respiração. Após a apresentação desses exercícios, eu encaminho o roteiro para vocês resolverem uma lista com 10 exercícios. Essa lista é uma das duas listas que nós vamos ver nesse semestre, cuja média vai ter peso 3,33 da nota semestral. Eu vou dar um prazo de 2 semanas para vocês resolverem, vai ser resolvido em grupos. Mais adiante eu comento para vocês como que vai ser a resolução desses exercícios. Então, os exercícios que eu propus, primeiro deles, qual a pressão atmosférica no topo do Pico Everest a 8.040 metros de altitude? Expressão que eu apresentei na aula. Pressão é a pressão em nível do mar, P0, exponencial menos E dividido por 8. Esse E é a base, não é a base 10, é a base 1,71. Na calculadora de vocês tem uma teclinha que é o logaritmo natural, que é chamado de ln, e logo acima dessa teclinha tem o Ezinho na x, onde a gente faz essa função exponencial aqui. Observação é que nessa expressão o Z é a altitude aonde a gente está medindo a pressão, e essa altitude tem que ser dada em quilômetros. Então, primeira coisa é passar os 8.040 metros para quilômetros. Então é a mesma coisa que pegar esse valor em metros e dividir por 1.000 metros. Vai dar 8,04 quilômetros. Pressão atmosférica, o P0, a gente tem, em nível do mar, a gente tem duas maneiras de fazer. A primeira é considerar a pressão atmosférica de 1 atm. Coloca lá no valor do Z o 8,04 dividido por 8. Essa divisão aqui dá 1,05. Tem o sinal de menos na frente. Fazendo esse cálculo na calculadora, dá 0,3499. 1 atm é a pressão atmosférica em nível do mar, vezes 0,3499 dá 0,3499 atm. E a outra maneira, sempre tem que fazer as duas, uma em atmosfera e a outra em pascais, é considerar o P0, pressão em nível do mar, como sendo 1,013 vezes 10 na 5 pascais. O expoente da exponencial ainda é o mesmo, então esse número aqui não muda, 0,3499 vezes esse valor em pascais, vai dar como resultado 35.444,87 pascais. Normalmente a gente escreve isso na potência de 10. Então a vírgula está aqui, a gente anda uma casa, 2, 3, 4 casas à esquerda, 3,54 vezes 10 na 4 casas que eu andei para a esquerda, pascais. Outro exercício. Qual a pressão atmosférica sobre um avião que voa a 15.000 metros de altitude? A expressão ainda é a mesma. O Z tem que estar em quilômetros, então a primeira coisa a fazer é passar os 15.000 metros para quilômetros. Ou seja, divide por 1.000. Vai dar 15 quilômetros. Lá na expressão da pressão atmosférica, usamos primeiro P0 como sendo atm e depois passamos para pascal. Então aqui é na menos Z, que é 15 por 8. Essa divisão dá 1,875. Na calculadora, quando a gente faz essa conta aqui, dá 0,1533 vezes 1, 0,1533 atm. Em pascais, troca o P0 por 1,013 vezes 10 na 5, vezes o valor que já tinha sido calculado anteriormente, que é o mesmo, o expoente é o mesmo, 0,1533, vai dar uma pressão em pascais de 15.529,29 pascais.
Escrevendo na potência da base 10, a vírgula sai daqui, anda 1, 2, 3, 4 casas, 1,55 vezes 10 na 4 pascais. O próximo exercício, pressão atmosférica no topo de uma montanha, 250 metros. Mesma expressão para cálculo da pressão atmosférica. Z tem que estar em quilômetros. 250 dividido por 1000 dá 0,25 km. Põe na expressão 0,25 dividido por 8 é 0,03125. Na calculadora, esse cálculo aqui dá 0,9692 vezes 1 atmosfera, que é a pressão em nível do mar, 0,9692 atm. Em pascais, troca o P0 por 1,03 vezes 10 na 5. Essa conta já tinha sido feita. Então é só fazer a multiplicação. Vai dar 98.179,96 pascais. Escrevendo na potência na base 10. A vírgula anda 1, 2, 3, 4 casas para a esquerda. O expoente então fica 10 na 4. 9,817996, que dá para arredondar para 9,82. No outro exercício, qual a pressão sobre o topo de uma montanha? 800 metros. Então muda o Z em quilômetros, passando para quilômetros 0,8. Pressão em nível do mar 1 atm. 0,8 por 8 é 0,1. Na calculadora, essa exponencial aqui, 0,9048. Então a pressão vai ser 0,9048 atm. Em pascais, P0 assume esse valor aqui, multiplica pelo mesmo resultado da calculadora, vai dar 91.656,24 pascais. Na potência da base 10, a vírgula anda 1, 2, 3, 4 casas para a esquerda, então o expoente fica 10 na 4. Ficaria 9,1656. Dá para arredondar o 1656 para 17. Porque esse número, logo depois do 6, é um 5. E quando o número é acima de 5, a gente arredonda para um número acima aqui. O expoente anterior, o número anterior. Exercício número 5. A plasma dentro de uma sacola ligada a um tubo plástico fino, cujo extremo livre pode se ligar à veia do braço de um paciente. Então é como a gente põe plasma no sangue de uma pessoa que está no hospital. Considerando que não há bombeamento de sangue na bolsa, então a bolsa de plasma não tem pressão. Se a superfície inferior do plasma dentro da sacola está a 1,65 metros acima do braço do paciente, qual a pressão do plasma ao entrar na veia? Então a sacola, a parte de baixo da sacola está a 1,65 metros acima do braço do paciente, o paciente está lá embaixo. Quer saber qual é que é a pressão desse plasma ao entrar na veia. Na letra B, se a pressão na veia é 12 milímetros de mercúrio, qual a altura mínima deve estar a superfície inferior do plasma para fluir dentro da veia? Então nós temos como referência agora a pressão do plasma, não vai ser mais a pressão do coração. Então o P de referência que nós vamos usar vai ser 0. Vou colocar 0 aqui. Aqui vai ser a pressão na veia. A referência está acima do braço, então o H do braço vai ser negativo.
Então, pressão da veia, P de referência menos densidade do sangue, GH. Densidade do sangue, 1055. G é 9,8. Altura menos 1,65, porque o braço está abaixo do P de referência. Se fosse para calcular em pascais, era só fazer essa multiplicação aqui. Mas como está falando em milímetro de mercúrio, a gente tem que calcular em torr. Então tem que dividir essa expressão aqui por 133,3. Ou seja, essa conta aqui, ó. 1055 vezes 9,8. Sinal de menos, com esse sinal de menos aqui da frente vai ficar positivo. E divide por 133,3. Que vai dar 127,98 torr, ou aproximadamente 128 torr. 128 milímetros de mercúrio. Na letra B, se a pressão sanguínea na veia é de 12 milímetros de mercúrio, qual é a altura mínima que deve estar a superfície inferior do plasma para fluir dentro da veia? A pressão ainda é a mesma. Pressão de referência lá do plasma vai ser 0. Na pressão arterial vai ser a pressão da veia, 12 milímetros de mercúrio. Então, pressão da veia, P de referência menos densidade do sangue, GH. (12 torr, que é os 12 milímetros de mercúrio. 0 menos 1055, densidade do sangue. 9,8, aceleração da gravidade. E aqui dividindo por 133,3 para passar toda essa expressão aqui para torr. Então, como aqui é torr e aqui vai ser torr, como vai passar para lá dividindo, o torr vai cancelar com esse torr que apareceu aqui. E a altura vai ser dada aí em metros. Então, o 133,3 passa multiplicando o 12. O 1055 vezes 9,8 passa dividindo. Isso dá uma altura menos 0,1547 metros, ou 15,47 centímetros. Então, como a bolsa está acima do nível, a bolsa é o nível de referência, ela está acima da veia, essa altura tinha que ser negativa, porque o nível de referência está lá em cima e o braço da pessoa está abaixo. O braço tem que estar abaixo do nível de referência, aproximadamente 16 centímetros. Exercício número 6. A pressão exercida pelo coração de uma girafa é de aproximadamente 250 torr. Qual a pressão na perna de uma girafa num ponto 80 centímetros abaixo do coração? Letra B, no pescoço da girafa, a 1,5 metro acima do coração. A expressão ainda é a mesma. Pressão arterial da girafa, pressão do coração da girafa. Densidade do sangue vai ser muito parecido com a densidade do sangue humano. G é a gravidade, a altura é a altura, ou 80 centímetros ou 1,5. Como é 80 centímetros, está abaixo do coração. Quando a altura está abaixo do coração, essa altura é negativa. Quando a altura está acima do coração, essa altura é positiva. Então aqui, pressão na perna da girafa, pressão do coração. Pressão do coração, 250 torr, está ali no enunciado. Altura, menos 80, porque está abaixo do coração. Tem que passar para torr para poder somar com esses 250 aqui. Então tem que dividir por 133,3. Então a pressão na perna da girafa, 250 mais 62,05 aproximadamente, dá 312,05 torr. Essa pressão é uma pressão muito grande, tá, pessoal? Só para comparar, a pressão do coração humano, que a gente chama de 12 por 8, na pressão na sistólica e a diastólica, 12 por 8 seria 120 torr, o 12, e 80, o 8 seria 80 torr. Então essa é uma pressão bem pequena, comparado com 312, tá? Quase 3 vezes mais a pressão na perna da girafa do que a pressão que o nosso coração exerce sobre o nosso corpo, tá? Então assim, a girafa, para aguentar
uma pressão dessas na perna, as artérias da perna e do couro da perna da girafa são muito fortes, tá? Para não se romper com essa pressão aí tão grande. Já no pescoço da girafa, 1,5 m acima do coração, nossa expressão é essa aqui. O H vai ser positivo porque está acima do coração. Então, pressão no pescoço, ali é para ser letra B, tá? Pressão no pescoço mais pressão do coração menos ρSGH. Então, a pressão no pescoço, 250 menos 1055 vezes 9,8 vezes mais 1,5. Por quê? Porque está acima do coração. Dividido por 133,3 para passar para a tor. Ou seja, pressão no pescoço, 250, o sinal de menos permanece, 116,34. 250 menos 116,34, 133,66 tor. Se a gente comparasse a diferença de pressão entre essa pressão aqui no pescoço e a pressão na perna, por exemplo, quando a girafa fosse beber água, ela está baixando o pescoço e a cabeça até a água, e o pescoço baixasse até a altura de 80 centímetros abaixo do coração, a diferença de pressão entre essa aqui e a pressão que tinha lá embaixo na perna dá aproximadamente 178,39. Perceba que quando a girafa baixar o pescoço, a pressão vai ficar essa aqui lá embaixo, e a pressão que ela tinha antes era 133,66. Então, dá uma diferença de pressão já de 180 aproximadamente tor, que é uma pressão muito grande. No caso do ser humano, uma diferença de pressão desse tipo já causa uma tontura. No caso da girafa, isso aqui é uma pressão tão grande que poderia ser suficiente para matar a girafa. Eu proponho na listinha de exercícios para vocês um exercício mais sério, pensando a cabeça a 2 metros acima do coração e os pés 2 metros abaixo do coração. Então, quando baixar a cabeça, dá uma diferença de altura de 4 metros. Então, vocês vão ver a diferença de pressão que fica bem grande. Isso aí seria suficiente para matar a girafa, tá? Então, não pode fazer um movimento muito brusco. A girafa, quando vai beber água, ela abre as pernas um pouquinho para diminuir essa diferença de altura, tá? O outro exercício, um inseto está em pé sobre a água, o inseto tem 6 patas, na água de uma lagoa. Uma pata produz na água uma depressão de 2 milímetros de raio e um ângulo de 40 graus. Então o inseto está flutuando na água. Encontre a tensão superficial, a tensão que a depressão está suportando para uma pata. Depois a massa do inseto, supondo que cada uma das 6 patas suporta pesos aproximadamente iguais. Então a tensão superficial, que é a força exercida pela água sobre a pata do inseto, sobre uma pata do inseto, 2π, o raio da depressão, tensão superficial, isso aqui é dado, está aqui embaixo, gama da água 0,0728, cosseno do ângulo, o ângulo que faz a depressão com a superfície da água. Então, 2 vezes 13,14, 2π. O raio da depressão tem que estar em metros, 2 milímetros passando para metros, 0,002. O gama, que é tensão superficial, 0,0728. Isso vai dar 0,0728 Newton por metro. Está no mesmo sistema, aqui está em metros e aqui está em Newton por metro. Cosseno do ângulo, 40 graus. Então a tensão superficial vai dar cosseno do ângulo 0,40, 0,766, cosseno de 40, fazendo a multiplicação, 0,0007. 7 vezes 10 a menos 4 newtons para uma pata.
Na letra B, para calcular a massa do inseto, a gente vai multiplicar essa tensão superficial aqui por 6. Então, para 6 patas, o peso suportado pela tensão superficial da água vai ser 6 vezes esse valor, ou seja, 0,042 newtons. Para descobrir a massa do inseto, tem que lembrar que o peso é massa vezes a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade é 9,8, então massa vezes 9,8 dá 0,0042, ou seja, a massa passa esse 9,8 dividindo 0,042 por 9,8, que é esse número pequenininho aqui, que se multiplicar por 1000, a gente consegue passar para gramas. Multiplicando por 1000, isso vai ficar 0,428. Ou seja, 0,43 gramas aproximadamente, ou 0,428 gramas. Esse é a massa do inseto. A proposta da aula de hoje é a resolução dessa primeira lista de exercícios, que juntamente com a segunda lista que vai ser proposta ao longo do semestre, a média das duas vai dar um total de um peso 1/3 da nota semestral, ou seja, 3,33 pontos. Como é que vai ser? Vocês vão formar um grupo de 3 pessoas e o grupo entrega uma lista. Bom, mas como é que o grupo vai se reunir? Não é para se reunir pessoalmente. Vocês vão usar grupo de WhatsApp, Hangouts, para fazer os encontros e discutir as questões. Vocês podem subdividir o grupo em 3 pessoas. E aí, então a ideia é que vocês fiquem em casa por causa da doença, por causa da pandemia. Então não é para sair, se reunir com outra pessoa na casa do outro. Então se reúnam pelo WhatsApp, pelo Hangouts e discutam os exercícios da lista. Ou separem, o fulano faz o 1, o 2, o 3, o outro faz o 3, o 4, o 5 e assim por diante. Depois discutam as soluções para ver se todo mundo concorda. Prazo para entrega do trabalho é de 2 semanas. Então vocês têm 2 semanas a partir de hoje para vocês resolverem os exercícios e me entregarem. Então, lembrando, o grupo entrega apenas uma resposta. Então coloquem o nome das pessoas que fazem parte do grupo em cima dos exercícios. Os exercícios vão estar anexados num arquivo junto com a aula de hoje. Vocês podem olhar lá. E eu não vou explicar a solução dos exercícios porque já foram resolvidos em aula, já foram explicados em aula. Então, sobre os exercícios, eu só posso esclarecer valores, mas não vou explicar o tipo de resolução, como é que vocês vão fazer. Tá bem? Então, por hoje é isso. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal.